Alô, amigos, vamos continuar conversando com as pessoas que fazem o Diário de Pernambuco. E hoje nós trazemos uma das estrelas da nossa redação, Marisa Gibson. Marisa, como é que o jornalismo entrou na sua vida? O jornalismo entrou na minha vida de uma maneira engraçada. Eu era vizinha de Zé Maria. O diagramador. Antigo diagramador, vizinha, recém-chegada de Petrolina. Ah, você é de Petrolina, né? Não, eu sou daqui, mas morava lá. Fui criada lá. Aí éramos vizinhos e ele fazia muitas festas. E levava todo mundo o diário. Eu mesmo fui várias vezes. Aquelas festinhas. Aí eu comecei a ter essa convivência. Quando eu fui fazer vestibular, aí meu pai ponderou, disse assim: minha filha, eu nunca vi um jornalista rico. Você tem certeza que quer essa profissão? Eu disse, quero. Aí ele me orientou a fazer dois vestibulares, que naquela época o vestibular cada faculdade fazia. Aí eu fiz Direito e Jornalismo. Concluí os 2 cursos, mas quando eu cheguei no 4º ano de Direito, eu comecei a fazer estágio no Diário da Noite, no Vespertino, do Jornal do Comércio. Era um jornal, circulava às 2 horas da tarde, né? E foi famoso por grandes furos. Eu me lembro que um deles foi o negócio do vestibular, não foi? Deu uma confusão. Era o repórter Nilson. Né? Mas o Diário da Noite era mais ou menos no estilo do Aqui PE de hoje, né? Era mais leve, né? Era mais leve. Aí eu passei um ano... Fazia o quê no Diário da Noite? Como eu era estudante de Direito, eu fazia o setor, que naquela época tinha setores. Eu fazia o setor tribunal. E eu fiz as primeiras coberturas de júris e de... Não, de Rogério Matos. Aqui era acusado do assassinato do Padre Henrique. É verdade. E do Diário da Noite? Do Diário da Noite eu passei para o Jornal do Comércio. Fiquei no Jornal do Comércio com o Vladimir Calheiros, e foi a época em que nós... Morreu recentemente, né? Uma grande figura, né? E foi a época real aqui em Pernambuco da invasão feminina na redação. Já havia mulheres, mas nessa época Vladimir ele tinha uma mentalidade, tinha uma mente muito aberta. Aí nessa época estávamos eu, Terezinha, Graça Lima, Divane Carvalho, Daurinha. Então nós éramos aquela festa e eles nos chamavam assim carinhosamente de passarinhos. Era política? Não, nós fazíamos mais economia. Aí, do Jornal do Comércio, você foi... Do Jornal do Comércio, eu casei. Casou no Jornal do Comércio? Eu casei e fui morar no Rio de Janeiro. Sim. E lá eu trabalhei no Diário de Notícias, ainda estava funcionando, e depois fui para a sucursal do Estado de São Paulo. No Rio? No Rio. Sucursal do Estado de São Paulo, fiquei lá um tempo, depois trabalhei num trabalho interno na TV Globo, até que me separei. Me separei e retornei ao Recife. No meu retorno ao Recife, eu trabalhei nas sucursais do Jornal do Brasil, com a Mauri Matos, e na sucursal do Globo, com o Ronildo Maia Leite. Naquele tempo, os jornais e a própria Veja tinham sucursais muito bem montadas, né? Eu me lembro da do Estadão, era ali na Boa Vista, né? Carlos Garcia. Exatamente. Fazia, Marisa, naquele tempo, muitas notícias locais para o Globo? Fazíamos. Agora, o que sustentava mesmo o noticiário nosso era o noticiário ainda, o esporte, que tínhamos que fazer todas as partidas, nós dávamos plantão para dar o resultado dos jogos. E o que perdurou também durante muito tempo era aquela notícia meio cidade, meio, né, cultura que fazia, porque a parte política, que nessa época vivíamos sob o regime militar, ela era muito... como é que se diz? Restrito, né? Era Havia muito censura, restrito, né? Era. E depois você passou um bom período na Gazeta Mercantil.
Não, depois disso eu fui para Brasília, onde eu passei 8 anos. Aí lá em Brasília eu trabalhei. Mas não foi casamento, não, que você foi? Não, eu fui assim, né? Quando eu estava no Globo aqui, já separada, meu pai morreu, aí achei que, aí mudei, fui mudar de áreas. Então eu trabalhei, fui para a sucursal do Jornal do Brasil, lá em Brasília. Então, lá aconteceu um fato curioso, ainda não existia roubo de carro. E eu tinha comprado um fato interessante, eu estava fazendo a cobertura da CPI da Coroa Brastel. Acho que... Aí lá, eu fui avisada pela uma concessionária que estava faltando carro na praça, que meu carro tinha chegado. Aí fui sair correndo, peguei o carro, guardei, voltei para o Congresso, terminei a matéria para o Correio Brasiliense e voltei. Olhei o carro bonitinho assim, aí liguei para a Dilce Teixeira, que era viúva de Teixeirinha, que era jornalista, disse, olha, comprei meu carro, venha ver, era véspera de 7 de setembro. Aí, quando eu desci, o carro não estava lá, meu carro tinha sido roubado. Qual era o carro? Era um Chevette Chevette, maravilhoso. Né? Eu tinha um Fiat 147 e tinha trocado. Aí disse, e agora? Aí depois o carro foi encontrado, mas eu fiquei receosa, fiquei com medo. E eu vim passar as férias aqui em Recife. Aí achei bom, sabe, vou voltar. E voltei por isso. Voltando, vim para o Diário de Pernambuco. Que foi quando eu comecei no Diário. No Diário de Pernambuco. Em 1987. Mas você não teve um período na Gazeta Mercantil ou não? É impressão minha. Tive. Aí trabalhei 8 anos aqui no Diário de Pernambuco. Primeiro, em política? Foi quando eu comecei a fazer política. Ah, você não fazia? Em Brasília, tudo? Não, em Brasília eu fiz tudo. Fiz Ministério da Justiça, fiz Relações Exteriores, fiz Palácio do Planalto, mas no Congresso, a política mesmo, eu não fiz. Quando eu vim aqui para o Diário de Pernambuco, eu vim para ser Camelo. Doutor Antônio Camelo, né? O grande Camelo nosso. Criou o cargo de editor assistente de política. O editor era Antônio Magalhães. Aí Antônio Magalhães foi para ser secretário de imprensa de Joaquim Francisco na prefeitura e doutor Camelo me convidou para assumir a editoria de política. E eu fiquei na editoria... Quem fazia a coluna era Hernani Regis? Não, a coluna quem fazia era Adalberto. José Adalberto. Adalberto fazia a coluna durante a semana e eu fazia de segunda-feira. Passei a ser editora de política até o momento que o jornal foi arrendado para os Monteiros. Aí houve uma renovação na redação. Quando eu estava numa eleição aí, a eleição que Armando perdeu, houve algum problema. Aí um dia eu recebi um telefonema da chefe de gabinete do Dr. Arraes, que era Vanja Campos, que o Dr. Arraes queria falar comigo. Antes, uns 10 dias antes, eu tinha tido um entrevero com o governador. Aí eu disse, Vanja, ele é uma coisa boa ou coisa ruim? Ela disse, eu não sei. Eu fui lá. Quando eu entrei no gabinete, aí o doutor Arraes riu assim para mim, disse, estou precisando de uma mulher braba para um cargo. Aí eu sentei e perguntei qual é. Aí ele disse, eu queria que você era diretora do Arquivo Público. Você quer? Eu disse, quero. Aí ele disse, olha, todo mundo que eu convido pede um tempo para pensar. E você não pediu. Digo, mas eu quero. E assim eu saí do Diário de Pernambuco, na época dos Monteiros. E por que é que ele queria gente braba no arquivo? Porque o arquivo estava uma esculhambação, era? Não, eu acho... Não, estava não. Tá. Eu acho que ele queria... Acho que foi uma maneira de quebrar o gelo, de quebrar o clima, porque há 10 dias antes nós tínhamos brigado, uma briga forte por causa de uma informação que não tinha passado para o Diário. Então, eu passei um ano, tive muita ajuda. Na Rua do Imperador? Aqui na Rua do Imperador. Eduardo Campos era o secretário da Fazenda. Como eu já tinha uma convivência com ele como editora, tive facilidade de fazer projetos para o arquivo, pintamos, reformamos muitas coisas no Diário. Até que André Gustavo Stumpf veio para o Diário de Pernambuco com Luiz Recena. Aí eles tiveram um desentendimento. Luiz Recena deixou o Diário
foi para a Gazeta Mercantil, aqui, e foi ao Arquivo Público me convidar para assumir a direção da Gazeta. Está tão bom que nós vamos ter que fazer outro programa. Na próxima semana nós vamos continuar conversando com Marisa Gibson. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.